Olá, boa noite. É com os garotos talentosos da banda Elixir de Bento Gonçalves que a gente começa o programa Rede de Olhares aqui pela UX TV. Sempre com um tema, sempre com convidados, com plateia, com atrações e, é claro, com a sua participação. Hoje nós vamos falar sobre economia da cultura, a produção e o marketing cultural. Sobre como escolher uma ideia artística, transformar isso num projeto, obter recursos para tornar tudo isso real num produto cultural. Já há alguns anos que artistas contam com leis de incentivo à cultura para realizar seus projetos, com apoio de iniciativas públicas e privadas. Assim, a cultura vem se transformando num bom negócio. Além da banda Elixir de Bento Gonçalves, que eu já apresentei para vocês, nós temos aqui hoje uma plateia formada por produtores culturais de Caxias do Sul, de Flores da Cunha. Tem pessoas que estão aqui colaborando com a gente nesse bate-papo, que também são artistas, justamente para a gente discutir aí tudo que envolve a economia da cultura. Aqui como os meus convidados aqui, que eu vou sentar agora com vocês, o Adriano Richard, que é produtor cultural, e o João Tonus, que é diretor-geral da Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse bate-papo. A gente quer fazer construir uma conversa produtiva aqui sobre a cultura. E eu quero começar perguntando para vocês como é que vocês percebem hoje a evolução, né, das realizações culturais em Caxias do Sul, principalmente, eu acho que depois que nós tivemos uma Secretaria Municipal da Cultura. Isso foi lá em 98, eu acredito, né, Tonus? Sim. No primeiro governo do Pepe Vargas. Antes nós não tínhamos Secretaria da Cultura. Foi um super avanço, não é? Eu acho que foi um marco decisivo para que a cultura pudesse ter um crescimento em Caxias. Porque antes havia até uma ideia que a Secretaria de Educação e Cultura tivesse uma atuação também cultural. E nós podemos dizer que em 82, quando foi feita a Casa da Cultura, de certa forma, começou também um impulso modificado em termos de cultura em Caxias, porque a casa começou a ter uma referência, começou a ter pessoas trabalhando em função do próprio espaço. Uhum. Algumas leis, por exemplo, o FEC, Fundo Especial de Cultura, existe desde aquela época como uma legislação para captar recursos via fundos, doações, enfim, coisas que pudessem vir a ajudar a fazer a cultura. Então, este marco é importante. Depois daí surgiram coisas, por exemplo, mais fixas, tipo o coral municipal, a orquestra. A Companhia Municipal de Dança. Mas a companhia foi posterior à secretaria. Uhum. Na verdade, antes da secretaria existia o coral e a orquestra. E depois, todo um volume novo começou a surgir, principalmente por uma discussão de políticas. Claro. E de aplicação mais concreta. E como resultado, medidas concretas de legislação, favorecendo o financiamento, mas também democratizando muito o fazer cultural. Adriano, inserindo os meios produtores, os artistas, no processo de construção da própria cultura caxiense. Adriano, há quanto tempo tu já trabalha nesse meio cultural? Eu comecei em comparação com todo o restante, né, os produtores jovem aqui presentes, sou bem jovem. Comecei em 2004 mesmo, né, participando de alguns grupos, inicialmente teatrais, né, e depois fazendo parte e verificando que tem necessidade, né, de se produzir um pouco mais, de ampliar os olhares. Bom, para quem não está familiarizado com o assunto, o Adriano, por exemplo, ele é um produtor cultural, né, Adriano? Você pega uma ideia, né, através de um artista, enfim, coloca essa ideia no papel, porque é necessário, inscreve num projeto, enfim, né, de lei de... Nem sempre. Ou financiar-te, enfim, né? O projeto é o principal, né? É colocar no papel para se ter ideia do que poderá ocorrer de errado e prevenir isso.
Então, não é necessariamente a gente encaminhar para um incentivo. A gente pode tentar também conseguir patrocinadores ou empresas, ou bancar pelos próprios recursos. E é um trabalho difícil hoje em dia? Tu achas que, por exemplo, nas empresas, quem escreve um projeto via LIC, o projeto é aprovado, mas depois tem que ir lá bater na porta das empresas para conseguir captar os recursos, né? Tu achas que já tem mais abertura a isso na nossa região? Atualmente ele está tendo uma abertura um pouco melhor, assim, né? Mas ainda precisa alcançar um patamar, eu não digo ideal, porque o ideal nunca vai nos aparecer, né? Mas as empresas têm que começar a ter uma sensibilidade do que esse retorno cultural, para eles é muito bom, para a marca e para a própria empresa. Associar a marca à cultura. A cultura, né? O que eu vejo, né, que muitas empresas não fazem esse incentivo, não porque elas não querem disponibilizar esse recurso ou avaliar esses projetos, mas sim também existe funcionários, departamentos que estão viciados nessa forma de avaliação de projetos e não estão abrindo os olhos para esse potencial. Tá ótima a tua reflexão inicial. Eu quero apresentar também aqui comigo está o meu colega Ricardo Dini. Tudo bem, Gabi? Tudo jóia. O Dini é apresentador do programa Agenda, está bem ambientado aqui com esse papo. E com essa turma também. E com essa turma também, né? Vamos abrir o espaço agora um pouquinho para a plateia. A gente vai começar aqui um bate-papo para saber quais são as impressões de vocês sobre esse assunto. Aqui o Cláudio Troian, que é produtor cultural já há bastante tempo. Tem tanto tempo, velho. Mas pode nos colocar aí algumas questões, né, Troian? Como é que tu percebe, então, hoje, assim, essa evolução, essa abertura que os artistas estão tendo, né, aqui em Caxias, em toda a nossa região, via leis de incentivo, Fundo para a Cultura agora, que é o Financiarte, né? E eu acho que também tem uma questão que é, assim, que é importante a gente salientar que o artista precisa ganhar. É um trabalho, né? Ser artista Perfeito. não é um hobby, né? E as pessoas acho que têm que começar a entender isso também. Com certeza. Bom, primeiro o cenário, como colocava o João Tonus, ele se altera a partir, o cenário cultural, né, a partir da implementação dessas linhas de financiamento público à cultura, porque passa a ficar viável realizar projetos culturais. Tu imaginas o quanto possa custar para realizar um espetáculo de dança, uma peça teatral, produzir um disco, alto, né, imprimir um livro, tudo isso custa muito, são milhares de reais. Via de regra, o artista vive do seu trabalho, no corpo a corpo, né, nas apresentações. O músico vai para bares, os shows em teatro são cada vez mais escassos, né, a plateia também não se movimenta muito. Então, há todo um movimento aí que se faz necessário para que se possa implementar essas ideias, porque a gente tem visto que na região, e eu digo a região como um todo, nós temos um poder criativo muito bom, a gente tem um crescente de qualidade ao longo desses últimos anos, até por conta dessas próprias linhas de financiamento, porque quando eu entro em estúdio para produzir, gravar um disco hoje, eu tenho uma primeira experiência, já no segundo disco, isso já facilita e eu tenho ganhos em qualidade. Então, da mesma forma, o processo editorial e todo esse universo aí. Visate, isso. Da empresa de transporte coletivo urbano de Caxias. Isso porque a lei de incentivo à cultura, né, a gente precisa, não é que nem o Financiarte, que é fundo perdido. Quem passa no projeto já tem a verba para trabalhar. Na verdade, a lei de incentivo à cultura, a pessoa, o proponente do projeto, precisa captar, e aí as empresas, como a Visate, que a Camila está representando, precisam fazer esse incentivo, né? Como é que funciona o marketing cultural e por que vocês investem em cultura, Camila? Exato. Bom, inicialmente acho que o nosso negócio, né, já direciona um pouco as coisas. Como nós fizemos, então, o transporte coletivo da cidade, a gente está inserido amplamente na vida de todas as pessoas, ou dos usuários, ou dos demais públicos que todos interagem conosco. Então, nada, né, melhor do que isso mesmo para direcionar os investimentos que são nesse sentido. Então, além de fazer através das leis de incentivo à cultura, a gente também tem uma verba, né, para
investimento privado, porque não é só o início do projeto, isso que vocês estavam falando agora. Muitos projetos são inicialmente, têm investimento inicial via LIC e depois precisam ter um investimento para que se dê continuidade. Né? Nós temos aí um exemplo, a Revista Unida, uma revista cultural de Caxias. Participamos inicialmente com investimento via LIC, e agora, então, né, na segunda edição, temos aí um investimento privado. Vai sair a segunda edição, vai então, sair da Revista vai sair a segunda edição, para que se dê continuidade aos projetos. Né? Não é só esse apoio inicial, tem que ter todo o apoio por trás, mas a Visate investe dessa forma, o mais amplo possível, tentando, claro, perceber o seu negócio, o seu público-alvo, né? Quais são os seus objetivos, e aí sim direcionar o que puder para oportunizar aí a propagação dessa cultura na cidade e sempre, né, investir no público local, para oferecer para a população local, também para o seu funcionário, para o seu usuário, né? Ampliar um pouquinho aí e trazer também a cultura para dentro do ônibus. Pessoal da plateia, alguém quer se manifestar? A Kali? A Kali queria fazer uma pergunta. Kali, se apresente, por favor. Boa noite, eu sou a Caliandra, sou coordenadora de um dos pontos de cultura, o TEIA Cultural. E ouvindo essa questão de financiamento e projetos e produção, eu acho que tem e até já foi colocado pela Camila, por vocês, nós temos um grande desafio que é tornar os projetos sustentáveis, né? Que nem a Camila falou, nós temos o apoio inicial das leis de incentivo, mas como não depender somente das leis de incentivo e do Financiarte? Nós, dos pontos de cultura, e está aí o João para confirmar, temos em 3 anos o desafio de tornar o ponto de cultura sustentável, porque, a princípio, nós temos uma verba, sim. Mas e depois, quando nós não tivermos mais essa verba? É isso que eu questionava antes, a questão da continuidade, exatamente, né, de como sustentar o projeto. Então, a minha opinião é que todos nós temos o papel nisso, a empresa, o cidadão, o poder público. E eu queria ouvir do João, o que ele pensa, como se torna um projeto sustentável, João? Se eu tivesse a resposta, eu já tinha dado, né? Deixa eu fazer fazer os pontos de cultura. Hein, João, deixa eu fazer uma interferência. Isso tem a ver também com a questão dos artistas, porque tem aquela impressão, né? Quem vende parafuso, quem vende prego, quem tem uma empresa, pode ganhar muito dinheiro e a comunidade fica muito feliz e diz, nossa, olha só como uma pessoa se deu bem, né? Tá ganhando muito dinheiro. Artista parece que é proibido, né? Se o artista começa a lucrar muito, não, você tem que ser podado, não, alguma coisa tá errada. Tu acha que tem a ver com essa mentalidade também, João? Existe um pouco essa questão de que nós estamos aqui hoje num canal de televisão que está dando um espaço excelente. Nós temos hoje, além desta televisão, tem outros canais locais que estão começando a dar um espaço para o local. Eu acho que essa necessidade de que tenha mídia para que as coisas locais cresçam é fundamental. Quer dizer, senão o artista é só aquele que é da novela das 8. O outro não é artista. E isso é um grande problema, porque acaba as pessoas, não, eu vou ver uma coisa por ano, eu vou ver aquela. Porque o artista vai estar aqui. Então, aquilo que está aqui não está disponível sempre, ele realmente não tem esse cunho. Mas vai muito da divulgação. E a pergunta da Caliandra, tornar sustentável, realmente, a questão é trabalhar cabeças, trabalhar entusiasmos, trabalhar gente que cada vez mais se entusiasme pela cultura e ganhar empresas também com isso. Quer dizer, a Camila, né, da Visate falou, a Camila, né? Quer dizer, a Visate, ela está nesse processo, ela já, desde o começo da LIC Municipal, ela é participante, e em Caxias nós temos cerca de 50 empresas que fazem isso, e que sustentam todos os projetos municipais. Todos os projetos da LIC Municipal conseguem financiamento. Da Rouanet é difícil, porque a Rouanet lida com outro patamar, com outros valores. São projetos bem maiores. Com uma outra junção de marca, quer dizer, juntar a marca. Então, juntar a marca de empresas caxiense com pontos de cultura, Caliandra, eu vejo possível. Quer dizer, motivar aqui as nossas empresas, que nós tenhamos apoiadores para a manutenção dos pontos de cultura. E que haja, ao redor dos pontos de cultura, não só o artista que vai lá, que vai dar a sua oficina, que vai incentivar, mas que haja também o envolvimento da comunidade para dizer, não, eu vou pagar R$5 para um ingresso.
uma vez por mês para tirar. E aí vem a questão do valor. Quer dizer, o que é valor? Basicamente, ele passa pelo encantamento, não é? Que é justamente o que as pessoas procuram na arte. A arte é um espelho colorido onde a gente se vê de uma certa forma, e daí as identidades, não é? Então, quanto mais criativo, quanto mais, sei lá, jovial, interessante, inovador, né, tanto mais acompanha os processos, né, vamos dizer, de aproximação de público e artista. Né? Eu acho que o caminho é esse e é por aí mesmo. Agora, nós recebemos um Twitter de um telespectador, o Marcos, dizendo que em Caxias do Sul as pessoas só valorizam o que vem de fora. Bingo? Mesmo? É mesmo? Olha, quer dizer, o que vem de fora é sempre melhor, todos os espetáculos... Eu acho meio relativo, não sei. Tem algumas questões ali, tá? Digamos que vem uma peça com o ator global. Cristiane Torlone, que está na novela, vamos supor. Lota. Lota. Tá? Agora, tu quer fazer uma experiência, tu quer testar, tu tem alguma coisa nova para demonstrar, eles já recusam de cara. Mesmo que seja a mais inovação, a coisa mais inovadora, digamos, do século, que tu inventou, que tu quer demonstrar isso, eles te cortam diretamente, te podam. O que é, então? O Colônia também põe casa cheia, né? Quer dizer, nós estamos jogados... Eu também acho. Em alto mar, sem bússola, não. Mas tudo isso por causa de anos tentando conquistar um público, né? Mas então, o público caxiense, ele a gente fica assim, ele é um mistério também, né? Ele é um mistério. A gente nunca sabe, né, como é que vai se comportar diante das atrações que tem aqui em Caxias, porque a gente tem sim uma movimentação cultural boa aqui, tanto do que é produzido aqui em Caxias, quanto do que vem de fora, né? Existe uma vida cultural. Vou dar um dado para revelar esse mistério aos telespectadores. E na área de música, eu tenho hoje mais de 130 discos produzidos por artistas de Caxias do Sul. Sei de informação de cocheira que o Dini tem mais de 200. Quer dizer, há mais de 200 discos produzidos por artistas de Caxias do Sul. Né? Quantos, eu pergunto você aí em casa, quantos você conhece? Fica a pergunta no ar, gente. O nosso tempo terminou. Quero agradecer muitíssimo a presença da plateia, produtores culturais de Caxias do Sul, de Flores da Cunha. Aqui comigo o Adriano Richard, que é produtor cultural, o João Tonus, diretor-geral da Secretaria Municipal da Cultura. E, Dini, eu passo a palavra a você, a todos vocês que nos acompanharam aqui no Rede de Olhares. Uma boa noite e a gente vai encerrar, né, com música. Tem lançamento do primeiro CD da Elixir, deem um recado. Nesse final de semana, aqui em Caxias... Sim, nós tocaremos no Aristos, dia 28. O Aristos London House vai ser o lançamento do nosso primeiro CD, que é o CD Get Out. Então, estão todos convidados a comparecer lá e curtir a banda ao vivo. Que música vocês vão fazer pra gente encerrar hoje? A gente vai tocar uma balada que se chama Answers. Vamos lá. Obrigada, gente.